Boa tarde, galera. Hoje nós vamos iniciar o bloco de específicas da parte de biologia, né? Eu sou a professora Cássia, sou bióloga de formação, com mestrado, doutorado em biotecnologia pela UFC, também o estágio de pós-doutorado pela UFC. Então, hoje eu venho com vocês falar inicialmente sobre a identidade dos seres vivos, né? Um tema recorrente, muito cobrado nas provas da SEDUC. Então, nós vamos iniciar falando de forma bem clara e sucinta, né, esses tópicos dentro desse tema, que é para frisar exatamente o que a banca costuma cobrar em provas da SEDUC de uma forma geral. Então, vamos iniciar falando sobre o que seriam os seres vivos. Nós vamos falar nessa aula sobre a identidade dos seres vivos, aspectos físicos, químicos e estruturais da célula, e no final da aula nós vamos resolver algumas questões, né, para a gente conseguir visualizar como a banca vem cobrando dentro dos concursos da SEDUC. Então, inicialmente, eu trago a pergunta: uma semente parada, ela parece sem vida? Um vírus fora da célula também parece inativo? Então, o que realmente definiria a vida? Né? Então, eu trago essas perguntas para a gente tentar ver, né, tentar identificar o que seriam características que poderiam nos trazer essa resposta do que realmente define a vida, do que seria a identidade dos seres vivos. Né? Então, uma semente, quando ela está parada, ela parece sem vida, porque ela está com o seu metabolismo muito baixo, né, para evitar ali a perda, né, de energia, né, já que ela está no momento ali parada, como realmente a frase está falando. E um vírus, quando ele está fora da célula, ele parece inativo, né, o que traz muitas discussões, né, uma vez que os vírus, eles são considerados, né, seres vivos, né, porque possuem um material genético, porém, eles precisam de um hospedeiro para se replicar, né, para fazer todo o seu metabolismo celular. Então, essas duas primeiras questionamentos, né, dentro da identidade dos seres vivos, é para a gente tentar ter uma noção do que seria a vida, do que poderia definir a vida, né? Seria a parte de ter movimentos, né? Seria a parte de conseguir se replicar, independente de ter hospedeiro ou não. Então, os seres vivos, eles são identificados porque apresentam algumas características que são específicas de ser vivo, certo? E que características seriam essas? Né? Primeiro seria a organização celular. Os seres vivos, eles são constituídos, gente, por células, certo? Todo ser vivo, eles apresentam células. Então, é isso que eu trago, né, sobre organização celular. Ele é composto por células, sejam eles, né, alguns seres vivos que apresentam uma única célula, que são os unicelulares, e também existem seres vivos que apresentam trilhões de células, né, que são organismos pluricelulares, né? Então, assim, a primeira característica, e uma característica muito importante para identificar um ser vivo, é a organização celular. É saber que todo ser vivo precisa ter célula, é constituído de células, certo? Uma segunda característica seria o metabolismo, né? O metabolismo nada mais é do que reações químicas que acontecem, né, nesses seres vivos. Para que essas reações químicas acontecem? Acontecem para ele crescer, para se dividir, né, para formar ali substâncias que sejam importantes para a sua sobrevivência, né, para desencadear outras cascatas, né, dentro da célula. Então, o metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações químicas que acontecem no interior da célula. Uma terceira característica muito importante é o material genético. O material genético, que é o DNA, né, e o RNA, em alguns casos de vírus, ele traz ali a informação genética daquela célula. Ou seja, é como se o material genético fosse ali o centro celular, porque ele traz a informação genética, ele armazena informações que vai ser depois transcrita, né, e traduzida
certo? Então, toda aquela célula, toda aquela característica daquela célula é vinculada ao material genético, que é o DNA ou o RNA, em alguns casos de vírus que apresentam apenas RNA. Também temos uma outra característica, que é a capacidade de reprodução. Os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir de diferentes formas, né? Isso depende do ser vivo que a gente esteja falando. Por exemplo, os animais, né, eles têm uma reprodução sexuada, né? Existe algum ser vivo que apresentam reprodução assexuada, né? As bactérias, por exemplo, através de fissão binária. Então, assim, o importante é a gente frisar, né, ter em mente que um ser vivo ele tem a capacidade de reprodução. Mas na frente, nas próximas aulas, a gente vai verificar aí cada tipo, né, de reprodução, seja sexuada ou seja assexuada. Mas nesse momento a gente precisa entender que eles conseguem se reproduzir, independente da forma que seja, certo? Uma outra característica muito importante é a resposta a estímulos. Então, os seres vivos, eles conseguem, gente, responder a estímulos. O exemplo disso seria quando a gente coloca a mão numa superfície quente. Então, assim, quando a gente coloca a mão numa superfície quente, a tendência é logo tirar, de forma bem rápida, né? Bem, como eu posso falar, sem pensar muito, digamos assim, né? Uma planta, por exemplo, ela cresce em direção ao sol, né? Então, assim, são características de resposta a estímulos que todo ser vivo apresenta, certo? Nós temos também a homeostase. A homeostase nada mais é do que a capacidade que o organismo tem de manter aquele equilíbrio do interior, né, da célula com o ambiente em que ele está presente, certo? Então, digamos que, às vezes, a gente está numa região, numa cidade que está a 30 graus Celsius, né? E existem regiões que está a 1 grau negativo, por exemplo, né? Temperaturas extremamente baixas, né? Então, essa característica de homeostase é o que acaba mantendo o equilíbrio, né, entre o interior da célula e aquele ambiente em que o ser vivo se encontra, certo? Então, é uma característica também muito relevante de um ser vivo. E, por último, e não menos importante, nós temos a evolução. Então, o ser vivo ele é capaz de evoluir. Né? A gente tem aí uma evolução de geração para geração. Nessa evolução acontece por quê? Porque o ser vivo ele precisa se adaptar ao ambiente que ele está presente, certo? Então, vai acontecendo essas evoluções, o que diferencia uma geração da outra, por mais que seja uma evolução mínima, algumas vezes, né? E outras uma evolução mais, como eu posso falar, mais relevante, né? Mas essa evolução acontece, e acontece exatamente para que ele se adapte ao ambiente que ele está vivendo, né? Um exemplo disso são as bactérias, né? Bactérias que apresentam resistência a alguns antibióticos, né? A gente vê que isso aconteceu de geração para geração, né? E que isso é uma característica de um ser vivo. Não só bactérias, né? Animais também de grande porte, todo ser vivo tem essa capacidade. Então, a identidade do ser vivo, ela é realmente caracterizada de fato por essas características. Todo ser vivo, independente ele se é pluricelular, unicelular, se é um ser vivo grande ou pequeno, independente disso, ele vai apresentar uma organização celular, um metabolismo ativo, um material genético, apresenta a capacidade de se reproduzir, a resposta a estímulos, né? Homeostase também a evolução. Então, a gente precisa ficar atento, né? Que para eu identificar um ser vivo, eu preciso ter a presença dessas características que nós frisamos aqui nesse slide, certo? Eu não posso caracterizar um ser vivo porque ele se mexe ou porque ele não se mexe, porque ele tem braço e perna ou porque ele não tem. Não, isso não caracteriza um ser vivo. O ser vivo é caracterizado exatamente por essas características que nós citamos, né? E depois de toda essa apresentação até esse slide, eu pergunto: o fogo, ele tem vida? Né? O fogo, no caso, ele apresenta uma organização celular, ele apresenta um material genético, um metabolismo, né? Ele se reproduz. Então, assim, o fogo, como eu posso falar, de certa forma, ele tem uma certa intensidade, né?
mas ainda assim ele não é considerado um ser vivo, né? Ele não apresenta uma homeostase, ele não responde a estímulos, ele não apresenta metabolismo. Então, isso é para ficar claro que nem todo, como eu posso falar, material que se mexe ou que tem uma certa intensidade é considerado um ser vivo. É para ficar claro aqui nessa aula que as características de um ser vivo é a organização celular, a segunda, o metabolismo, o material genético, que é o centro ali da célula, né? A capacidade de reprodução, a resposta a estímulos, a homeostase, e como sétima característica nós temos a evolução. Né? Então, nós temos aí sementes, são considerados ser vivo, vírus, bactérias, né? Animais racionais ou irracionais. Então, vamos falar, aquele organismo que apresenta essas 7 características que nós citamos, é, de fato, considerado um ser vivo. Então, é muito bom a gente ficar atento a essas características, né? Então, até então, a gente viu as características que identificam esses seres vivos, e agora eu estou sabendo que todos os seres vivos, eles possuem organização celular, que é a primeira característica que nós vimos no slide anterior, certo? Baseado nessa primeira característica, né, sabendo que todo ser vivo é constituído por células, então a gente precisa entender agora a unidade básica da vida, que nada mais é do que a célula, certo? Então, todo ser vivo constituído de células, seja uma célula ou sejam trilhões de células, certo? E a partir de agora a gente vai entender melhor o que seria essa célula, né? Como ela é composta, o que ela apresenta, né? Quais características são importantes a gente relembrar e frisar aqui nessa aula. E também a gente sabe, né, que o ser vivo ele é animal, ele é vegetal, né? Então a gente precisa observar também as características que vão distinguir uma célula animal de uma célula vegetal, certo? Então, a partir de agora nós vamos caracterizar aqui essa célula, certo? Então, vamos dar início a essa parte, onde eu trago para vocês aqui 3 imagens, certo? Nessa primeira imagem do meu lado esquerdo, eu tenho uma planta, né? A imagem do meio, que eu vou numerar como segunda, tenho aqui bactérias, né? Sendo mais específica ainda, E. coli. E aqui que eu estou numerando como terceiro, nós temos uma representação dos seres humanos. E aí eu pergunto a vocês, essas 3 imagens, né, seriam consideradas ser vivo, de acordo com o que a gente viu agora no início dessa aula, né? Então, a gente iria, né, caracterizar cada uma dessas 3 imagens, se elas apresentam, né, de fato, as características que nós vimos nos slides anteriores, né? Então, a planta, ela tem metabolismo, ela tem material genético, né? Ela é constituída de células, né? Que seria aqui essa imagem 1. Na imagem 2, nós temos bactérias, né? Um E. coli, mais especificamente, e sim, né? A bactéria também é considerada um ser vivo, e ela é unicelular, né? Inclusive, diferente da planta, que é pluricelular, e da figura 3, que também é pluricelular. Mas ela é considerada um ser vivo, é constituída de célula, ela apresenta material genético, metabolismo, né? Então, e a terceira imagem, nós temos aqui a representação humana, certo? Onde nós temos trilhões de células que constituem aqui todo esse organismo. Então, como a gente pode observar nessas imagens, nós temos aqui diferentes seres vivos, né? Tipo assim, a figura 3, nós temos um ser vivo que é constituído por trilhões de células, enquanto que na figura 2, nós temos aqui uma bactéria, que é microscopicamente, né? Que a gente consegue visualizá-la de tão pequena, tão minúscula que é, formada por uma única célula, sendo aí unicelular, certo? E aí a gente consegue observar dessa forma a dimensão, né, de diferenças que existem entre esses seres vivos que eu trouxe aqui nas imagens, mas que essa grande diferença que tem, tão discrepante entre um e outro, não deixa de ser um ser vivo, porque a gente observa em cada uma dessas imagens as características que nós vimos no slide anterior, aquelas 7 características que foi apresentado no slide anterior, certo? Então, o que tem em comum aqui entre essas 3 imagens é a presença da célula,
né? Como eu falei, na imagem 1, nós temos aqui uma planta que ela é constituída por inúmeras células, né? Na imagem 2, nós temos um organismo que a gente só consegue ver de forma microscópica, né? A gente não consegue ver a olho nu toda a estrutura dessas colôniazinhas de bactéria, né? E nós temos na figura 3 o ser humano, né? Que é composto aí por trilhões de células, que tem várias, como eu posso falar, diferenças, né? Quando comparado com a imagem 2 ou com a imagem 3, certo? E aí, por ser também seres tão diferentes, a única e mais relevante característica em comum entre os três é a presença da célula, né, que é a unidade básica da vida, certo? Então, eu trouxe esses dados mais para a gente refletir a diferença que existe quando a gente compara mesmo, né? A bactéria é um ser vivo, o ser humano é um ser vivo, mas olha a diferença, olha a discrepância que existe entre um e outro, certo? Mas o que tem em comum entre eles? A presença da célula, né? E aí a gente vai caracterizar aqui as células desde o início, lá em aqui é 1665, que foi onde tudo começou, certo? Quando teve algumas, como eu posso falar, algumas modificações no microscópio, o microscópio começou a ficar, digamos assim, um pouco melhor para visualizar. Então, o pesquisador Robert, né, ele foi observar no microscópio cortes de cortiça, certo? Pegou o microscópiozinho dele, que nessa época não era tão robusto como é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem diferentes tipos de microscopia, consegue visualizar diferentes tipos de estrutura, visualizar, descrever, né? Registrar imagens, diferente dessa época. Mas nessa época, né, Robert tinha aquele microscópiozinho dele, conseguia observar algumas coisas, né? Então, ele pegou esses cortes de cortiça e foi observar no seu microscópio. Ao observar, ele relatou a presença de algumas cavidades, né, nesses cortes de cortiça. E essas cavidades ele nomeou de célula, certo? Então, foi aí que começou, digamos assim, o estudo das células, né? Começou quando ele observou essas cavidades e nomeou. Ele apenas fez isso, observou, nomeou, certo? Ele não conseguiu descrever exatamente como era, não descreveu detalhes mínimos do que ele estava observando, né? Até porque a gente tinha a limitação de um microscópio lá de 1665, né? Que era bem menos atualizado do que o que nós temos hoje. Então, Robert fez isso, e aí veio outros pesquisadores, alguns anos depois, e começaram ali como eu posso falar, estudar o que seria aquela célula que Robert nomeou em 1665, certo? E aí eles começaram, cada um com a sua, como eu posso falar, com a sua teoria, né? As plantas, elas possuem células, né? Quer dizer que elas possuem mais de uma célula, então podem ser aí pluricelulares, né? Aí veio o Schwann, que ele começou a dizer que os animais também possuíam células, certo? E aí veio o Virchow depois e disse que toda célula vem de outra célula, ou seja, ele quer dizer que uma célula, ela só pode ser reproduzida, digamos assim, a partir de uma outra célula já pré-existente. Ou seja, aqui ele derruba aquela ideia, né, de que uma célula pode se criar sozinha. Não, ele quis dizer aqui, gente, que toda célula só vem de uma outra célula que já pré-existe, tá certo? Então, a partir daí, né, desses estudos que veio aí depois de Robert, alguns anos depois, né? Nessa época, os estudos, eles acabavam surgindo de uma forma um pouco mais devagar, né? E aí surgiu a teoria celular, gente. A teoria celular, ela é o centro aqui da biologia celular, certo? É como tudo surgiu. Quando a gente fala de teoria celular, a gente começa a lembrar lá, né, de Robert mesmo, denominando ali aquelas cavidades como célula, certo? Então, os outros pesquisadores, a partir do estudo de Robert, né, começou a deduzir algumas coisas sobre célula, que planta também teriam células, que são
estruturas morfofuncionais, né, que uma célula só existe a partir de outra pré-existente, né, e aí com todas esses estudos, esses pesquisadores nessa época, surgiu, né, a teoria celular, que possui princípios, né, então dentro da teoria celular, o que a gente acredita? Que todos os seres vivos possuem células, e foi o que a gente viu no começo da aula, né? Uma característica em comum de todos os seres vivos é que eles possuem células, certo? É um dos princípios da teoria celular. A célula, ela é uma unidade morfofuncional da vida, certo? Também o segundo princípio aqui dentro da teoria celular, certo? E toda célula origina-se de outra célula, ou seja, uma célula já pré-existente. Uma célula não vai se originar do nada, né? Toda célula se origina a partir de outra. Então, esses são os três princípios, certo, da teoria celular, que foi aí lançada, né, alguns anos depois que Robert introduziu o termo célula dentro da ciência, certo? Então, a partir daqui, da teoria celular, desses princípios, claro que hoje em dia já evoluiu, né? A gente já sabe que as células ela possuem, de fato, material genético. O material genético é quem vai deduzir ali, como se fosse o centro, né? Quem vai deduzir as características daquelas células, né? A importância daquela célula ali dentro daquele organismo, naquela situação, né? Então, hoje já está bem mais evoluído, mas é importante a gente saber da teoria celular lá daquela época, né? Porque isso daqui é a prova, a banca cobra muito, certo? Eles cobram muito essa questão de teoria celular, com as características, né, dos seres vivos, então é importante a gente ficar atento para essas teorias. Visto isso, gente, a célula, a gente viu que a célula é a unidade básica da vida, certo? Mas de que uma célula é feita, né? A gente viu que todos os seres vivos possuem célula, né? Eles são constituídos de células. Então, a gente viu também a teoria celular, nós vimos quando começou a surgir esse termo dentro da ciência, né? E agora, do que a célula é feita? Certo? Porque Robert lá ele só observou as cavidades, né, e denominou como uma célula. Ele não conseguiu descrever de fato, né? Não conseguiu me dizer como é a estrutura de uma célula, não conseguiu dizer o que tem lá dentro, como funciona, né? E aí agora a gente vai entrar nessa parte de identificar ali de como essa célula é feita, certo? Vamos iniciar pela composição química das células, né? Falando quimicamente, do que ela é composta, certo? Então, as células, gente, ela é composta de substâncias inorgânicas e também de substâncias orgânicas, certo? Isso é o que caracteriza a composição química das células. Então, aqui nesse gráfico, aqui do lado, nessa imagem, eu trouxe porque ele mostra bem direitinho, gente, mais ou menos, né, claro que é aproximadamente a porcentagem, né, do que compõe a célula. Por exemplo, nós estamos falando que as células, elas são compostas de substâncias inorgânicas e de substâncias orgânicas. Dentro das substâncias inorgânicas, nós temos dois tipos, os sais minerais e a água, certo? Nesse gráfico, a gente consegue ver que a água, ela compõe aí 70% de toda a célula, certo? Por isso, quando a gente fala, o corpo humano é composto de muita água, porque a célula, uma célula, ela possui aí em torno de 70% de água, certo? E outra substância inorgânica que compõe as células são os sais minerais, que apresenta aí 2% de toda a estrutura da célula, certo? Então, nós vamos falar mais detalhadamente sobre as substâncias inorgânicas, né? Que, no primeiro caso, seria a água, né? Que compõe aí 70% da estrutura da célula, certo? Então, a gente pode ver aí que a maior substância que compõe a célula é a água. Né? A água, ela é um solvente universal, né? Uma característica comum que todo mundo sempre escuta falar é que a água é um solvente universal. Isso porque a água, gente, ela consegue ali dissolver inúmeras substâncias, né? A maioria das substâncias são, né, conseguem ser dissolvidas em água. A água, ela
consegue estar presente nas maiorias aí dos transportes de substâncias e reações químicas, então ela é considerada aí um solvente universal, atua no transporte de substâncias, certo? Participa também diretamente de reações químicas, né? Algumas reações químicas estão acontecendo ali e a água está sendo produzida, participando ali daquela reação. Né? No transporte de substâncias, nós temos até o exemplo, né, do transporte do oxigênio no sangue, né? A água está ali presente também. No caso das plantas, transporte ali de seiva, né? Tá tudo a água está presente ali transportando também, certo? Por isso, a gente considera a água aqui como importante no transporte de substâncias e também na participação em reações químicas. Ela atua também no controle térmico, gente, né? A água, ela vai manter ali a questão de homeostase, né, dentro ali do organismo, então, por isso também que ela é aqui o maior componente das células, né, e atua diretamente junto à homeostase. E quando eu falo aqui de neurônios e tecido adiposo nesse último tópico, eu estou falando da questão de constituição, né, do quanto de água eu tenho. Então, assim, dentro do organismo, de uma forma geral, os neurônios, eles apresentam aí uma maior quantidade de água, certo? Por quê? Porque é onde a gente tem um metabolismo maior, mais ativado. Já no tecido adiposo, eu vou ter aí de 10% ou 20% de água, certo? É onde eu tenho um metabolismo muito baixo, né? Então, toda vez, gente, que a gente estiver vendo aí em questões, né, de prova, quando ele fala de tecidos, né, que tem um metabolismo mais baixo, quer dizer que eu vou ter uma quantidade mais baixa de água, certo? Nos neurônios eu tenho um metabolismo muito alto, então eu tenho aí 70% aproximadamente de água, certo? Então, assim, sempre lembrar, sempre, se eu estou falando de tecido adiposo, por exemplo, que tem um metabolismo extremamente baixo, eu tenho também uma porcentagem muito baixa de água. Então, quanto maior for o metabolismo, maior é a minha porcentagem de água, certo? Sempre lembrar disso, que a banca costuma muito estar pegando assim nesses detalhezinhos, certo? A segunda substância inorgânica que compõe as células são sais minerais, certo? Sais minerais, que aqui ela é composta por 2%. 2% das células é composta de sais minerais, certo? É a segunda substância inorgânica. E quais seriam esses sais minerais, né? Aqui a gente tem, em primeiro caso, o cálcio, gente. O cálcio, ele está presente nos ossos, nos dentes, né? Como a gente já sabe aí, em torno de 90, aproximadamente 90% tem cálcio, certo? E também nos músculos, certo? Está presente nos músculos, onde ele atua aí na questão de contração muscular, certo? Quando o músculo recebe um estímulo, né? O cálcio é ali liberado, e quando ele é liberado, ele permite a interação da actina com a miosina, que vai aí permitir a contração muscular de uma forma correta, certo? Quando eu tenho uma quantidade baixa de cálcio, a contração muscular também fica prejudicada, né? Fica, como eu gosto de dizer, de forma menos intensa, prejudica de fato, certo? Então, o cálcio é um dos sais minerais presentes aqui nas células, certo? Um segundo opção aqui é o iodo, certo, gente? O iodo, ele nada mais é do que um sal mineral que vai compor, né, os hormônios da tireoide, certo? O T3, né, e o T4, que são hormônios da tireoide, que atuam aí no metabolismo adequado, correto, dentro da célula, certo? Nós temos também um terceiro, que é o ferro, gente. O ferro é o terceiro sal mineral, né, que eu trouxe aqui, e ele atua onde, Cássia? Ele atua, gente, no transporte do oxigênio, né? Lá nas hemoglobinas, certo? Então, o ferro está lá presente, atuando no transporte, né, do oxigênio. O sódio e o potássio é um quarto tipo de sal mineral, né, que compõem aqui as células. O sódio e o potássio, gente, eles estão extremamente ligados com a questão da sinapse, né, entre os neurônios, certo? Então, é muito importante para os neurônios aí a presença de sódio e potássio, porque eles estão diretamente ligados com essa transmissão aqui de sinais, tá certo? Então, visto isso, né, visto aqui que a gente tem 2% de sais minerais, né, presentes nas células,
Porém, a importância de cada um deles é extremamente relevante, certo? Então, é por isso que, às vezes, a pessoa ela está se sentindo um pouco cansada, com cãibras, né, nesse quesito, e é muito bom sempre avaliar a quantidade aí de cálcio, de iodo, de ferro, de sódio de potássio, né? O sódio de potássio ele ainda está relacionado também com a questão da bomba de sódio de potássio para manter ali, né, a célula com seus, como eu posso falar, com a sua questão de eletroquímica correta, né, devido aí a bombeamento da célula de sódio e potássio no interior e no exterior da célula, certo? Então, todos esses sais inorgânicos aqui que nós citamos, por mais que 2% seja, de certa forma, baixo, quando a gente compara com a água, que é 70%, mas eles estão extremamente relacionados com estruturas e funções que são importantes, né? De uma forma geral, assim, para o organismo ser vivo, tá certo? Visto isso, nós vamos passar para as substâncias orgânicas, certo? As células também são compostas de substâncias orgânicas. E a primeira substância orgânica que eu trouxe são os carboidratos, ok? Os carboidratos, eles apresentam aí 3%, certo? Da composição da célula, ok? E aí eu trago aqui alguns que são mais relevantes, digamos assim, principalmente no quesito de prova de concurso, né? Que é a glicose. A glicose, gente, ela nada mais é do que um carboidrato que é utilizado pelos animais como fonte de energia imediata, certo? Então, assim que você acaba de se alimentar, por exemplo, né, a glicose ela já entra no ciclo da glicólise para ser quebrada, né, para entrar ali na produção de ATP, certo? A gente não vai entrar nessa parte agora detalhadamente, porque vamos ver mais na frente, mas a glicose nada mais é do que um carboidrato que é utilizado como fonte de energia imediata pelos animais, certo? O glicogênio, ele já é um carboidrato mais complexo, porque são várias glicoses juntas, certo? Várias glicoses juntas formam aqui o glicogênio, e ele é uma fonte de energia que eu utilizo como reserva. Ele é uma reserva de energia, digamos assim. Fica presente principalmente aonde? Nos músculos e no fígado, certo? Ah, passei 4, 5 horas sem me alimentar, então não tenho a glicose ali de imediato. Então eu vou para onde? O glicogênio. Sempre lembrar disso. Glicose, fonte de energia imediata, glicogênio é uma reserva energética. Isso nos animais. Nos vegetais, a gente tem diferenças, né? Nós temos o amido é que ele é utilizado aqui nos vegetais com reserva de energia, certo? Também é um carboidrato, né, presente nas células vegetais, utilizado aí como reserva de energia. E a celulose, também um carboidrato, porém ela está presente aonde? Somente nos vegetais, né? Os vegetais têm celulose que vai estar presente aonde? Na parede celular. Ou seja, a celulose dentro de um organismo vegetal, ela é utilizada para a estrutura da célula. Ela está presente na parede celular da célula para dar estrutura à célula, enquanto que o amido é que é utilizado como fonte de energia, certo? Fonte de energia. Então, é muito importante a gente ficar atento a essas características que vão diferenciar a célula animal da célula vegetal, certo? A gente tem que ficar atento que, por exemplo, eu não vou ter. O amido não é a minha reserva de energética na célula animal, né? O amido e a celulose estão relacionados às células vegetais. Glicose e glicogênio relacionados às células animais, tá certo? Uma segunda substância orgânica que nós temos são os lipídios, gente. Os lipídios, né? Eles compõem aí 2% das células, ok? 2%, assim como os sais minerais que nós vimos, mas eles estão classificados como substâncias orgânicas, ok? E aqui eu trago alguns exemplos de lipídios que são muito comuns, né? E que são também cobrados em provas, né? Primeiro, nós temos aqui as gorduras e os óleos, né? Gorduras e óleos, eles são formas de armazenamento de energia, ok? Aqui, eu pego como se fosse ali
uma reserva, certo? Eu pego, não tenho aqui energia, estou precisando de energia, eu recorro às gorduras e os óleos, certo? São tipos de lipídios e que vão atuar aqui no armazenamento de energia. Então, existem algumas palavras-chave que é muito importante a gente ficar atento, né? Para quando chegar lá numa questão, a gente ir deduzindo, assim, eliminando alternativas baseadas nessas palavras-chave, que é exatamente onde a banca mais pega no pé, tá certo? Então, gorduras e óleos, sempre se lembrar, é armazenamento de energia, são lipídios, né, que estão relacionados com o armazenamento de energia. Agora, nós vamos para esse segundo tópico, que eu trouxe os fosfolipídios e os esteróis, né? Os fosfolipídios, gente, e os esteróis, nada mais é do que elementos estruturais de membranas, ok? Então, quando a gente fala de fosfolipídio, já relaciona aí com a membrana plasmática, né? A membrana plasmática tem lipídios ali presentes, certo? Tem esteróis ali presentes. Então, esses lipídios, especificamente, eles estão relacionados com estruturas celulares, né? Mais especificamente aí com as membranas, ok? Então, também sempre relacionar isso, né? Estruturas de membrana. E o terceiro tópico que eu trouxe é para a gente falar sobre os papéis cruciais aí dos lipídios, gente. Os lipídios, né, assim, a gente às vezes fala, gordura, relaciona logo com coisa ruim, com doença, mas não, né? Cada um ali tem a sua função, funções importantes, né? O importante é a gente saber a quantidade que precisa, né, nesse caso, para exercer aí as suas funções. Então, a gente relaciona os lipídios com funções que são importantíssimas dentro da célula, né? Como, por exemplo, como cofatores. Né? Os cofatores, eles ajudam ali nas reações enzimáticas, né? Acelerando ali as reações enzimáticas. Então, é importante o papel do lipídio dentro da célula nesse quesito, certo? Atua também como transportador de elétrons. Além disso, eles também atuam como pigmentos fotossensíveis, atuam como chaperonas dentro das células, né? Chaperonas que vão ajudar ali no enovelamento proteico, certo? Lá na parte da tradução, né? Depois da transcrição vem a tradução, que você vai produzir, sintetizar proteínas, proteínas essas que são de extrema importância, né? Para todo o organismo de uma forma geral. Então, as chaperonas ajudam no enovelamento dessas proteínas, né, para que essas proteínas consigam ali, como eu posso falar, obter a sua estrutura de forma correta e desenvolver a sua função dentro daquela determinada célula de forma correta também. Então, aí a gente vê o quão importante é, né, um papel tão crucial dos lipídios aqui, né, dentro de todo o organismo como um todo, né? Porque, por exemplo, ele armazena energia, como a gente citou, ele está envolvido aí na parte das membranas, atuando aí nas estruturas, como a gente citou aqui também. Mas, além disso, gente, ele atua também dentro de outras cascatas que acontecem nas células, né? Um transportador de elétrons, como cofator, e atua aqui junto com as chaperonas também, que a gente sabe que o enovelamento errado de uma proteína causa doenças, né? Porque a proteína em si, ela não consegue desenvolver a sua função, né? Uma vez que o enovelamento não está correto. Um exemplo disso é a anemia falciforme, certo? Então, aí a gente vê um papel crucial do lipídio, né? Dentro das chaperonas, já que as chaperonas, elas ajudam no enovelamento de proteínas, certo? Enovelamento de proteínas. E o quão é importante, né, que as proteínas se enovelem na forma correta para que consiga aí desenvolver a sua função. Além disso, eles são também mensageiros intracelulares, né, o que é de extrema importância, porque essas moléculas que atuam como mensageiros intracelulares são importantes aí para desencadear as cascatas de sinalização, né, e começar de fato ali aquela reação, que aquela célula está necessitando, certo? Então, aqui, gente, o lipídio é uma substância orgânica que compõe as células, certo? Em torno aqui de 2%, mas que é de extrema importância dentro de diversos pontos diferentes.
né? Dentro do armazenamento de energia, nós temos as gorduras e os óleos, né? Dentro aí da questão de estrutura, já que a membrana plasmática de uma célula é composta de lipídios, mais especificamente os fosfolipídios e os esteróis, né? E, além disso, ele ainda desenvolve outros inúmeros papéis cruciais. Eu trouxe aqui nesse tópico 3 apenas alguns, né? Além desses, ainda tem outros papéis que os lipídios desenvolvem dentro da célula, tá certo? Então, é importante a gente saber, gente, dessas funções que são bem diferentes, né? Às vezes a gente relaciona o lipídio apenas a gordura, óleo, doença, coisa ruim, mas não, a gente tem que relacionar e tem que criar, assim, uma visão de que os lipídios, eles têm as suas funções que são diversas, né? Que são inúmeras. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, gente, a banca traz uma questão falando sobre lipídios e muda pouca coisa de uma alternativa para outra, certo? Às vezes, ela muda apenas uma palavra não por um sim, né? Poucos termos e o que acaba sendo uma casca de banana para a gente, né? Então, é importante a gente conseguir ter essa visão, né, de lipídios, de carboidratos, né, dessas substâncias que formam as células, para que a gente consiga, de certa forma, identificar ali nas alternativas, esse sim não é para estar aqui, né? Por exemplo, os fosfolipídios, eles não atuam como estrutura, né? Por exemplo, seria uma alternativa, porque as bancas, elas sempre vão frisar essa questão de colocar um sim, um não, um termo, para poder dar ali aquela escorregada, né, no concurseiro, no candidato, para que ele consiga, né, meio que não conseguir identificar ali aquela palavrinha minúscula, né, que está tornando a alternativa errada. Então, eu sempre tento frisar na aula palavras-chave para que a gente consiga, na hora que lê uma questão, identificar, né? Essa alternativa está errada porque está falando que não é estrutural, por exemplo, né? No caso aqui dos lipídios. Então, eu tento frisar essas palavras-chave para a gente ficar atento aí e conseguir realmente identificar ali aquela alternativa está errada por isso, por aquilo, né? E não cair aí nessas cascas de banana, certo? E dá aqui uma outra substância orgânica, ok? Orgânica, que forma a célula, são as proteínas, gente. Proteínas, 15% aproximadamente, compõem aí a estrutura das células, certo? Perdendo apenas para quem? Para a água, ok? A água, ela compõe 70% da célula, enquanto que a proteína compõe 15%. Então, assim, ficar sempre atento, porque a célula é composta em maior parte por quem? Por água, certo? Isso é fato, né? 70% aproximadamente é água. E quem seria a segunda molécula, né, que atua como maior parte aí das células? Proteínas. As proteínas, gente, elas são macromoléculas que são muito abundantes, certo? Dentro aí dos seres vivos, de uma forma geral. E tá aqui, né, o motivo da gente sempre falar isso. Eu acho que na maioria das aulas que a gente vê de biologia celular, de proteína, a gente sempre está citando que proteínas são macromoléculas e que elas são abundantes nas células, né? E aqui está, eu estou mostrando que ela é uma substância orgânica que forma as células, certo? E que 15% da célula é composta de proteína, ok? Ficar muito atento a isso. Por quê? Porque as bancas costumam muito cobrar essa questão, né? Principalmente, assim, a água já é uma coisa mais, né, como posso falar, mais ampla, né? Todo mundo sabe que a maior parte é água. Mas aí, quando você entra em carboidratos, ácido nucleico, proteína, já fica um pouco mais confuso. Mas não esqueça, toda vez que a gente fala que proteínas são macromoléculas abundantes, a gente está querendo também dizer que a segunda maior parte da célula é composta de proteínas, tá bom? Então, gente, as proteínas, elas são muito abundantes, exercem inúmeras funções dentro das células, né? À toa que eu tenho aí 15% das células composta por proteína, certo? Porque ela desenvolve inúmeras funções mesmo,
né? Eu trouxe esse quadrinho de forma bem resumida, né? Mas a gente ainda tem outras inúmeras funções e inúmeras proteínas também, mas eu trouxe porque é o que mais vem sendo cobrado, certo? Aqui nós temos, por exemplo, as enzimas, né? Sempre lembrar que enzimas, né, está classificado também como proteína, certo? E aqui nós temos as enzimas que atuam com função o quê? Catalítica, certo? As enzimas, elas são moléculas presentes aí nas células que elas vão acelerar as reações químicas, ok? Juntamente com cofatores, né, que são outras moléculas que se juntam a essas enzimas, que conseguem acelerar as reações químicas dentro aí da célula, né, o que torna ainda mais funcional, né, a célula e toda aquela cascata de sinalização e de reações químicas que precisa acontecer. Quando a gente estiver no módulo de enzima, a gente vai ver isso melhor, vai ver como acontece de fato essas reações químicas, né? Quais são as moléculas que conseguem interagir com essas enzimas e melhorar aí a sua velocidade, né? Porque a gente sabe que a enzima, ela o que aumenta a velocidade da reação. Então, reações, gente, que poderiam acontecer durante horas, né? Até semanas, pelo simples fato de existir as enzimas, essas reações acontecem em questões de segundos, certo? Questões de segundos mesmo. Então, a gente vê aí a importância dessa molécula para a célula, né? E a sua principal função é catalítica, ok? A segunda exemplo que eu trouxe aqui são as imunoglobulinas, ok? As imunoglobulinas, gente, são proteínas que estão atuando onde? Na defesa do organismo, certo? Então, quando a gente vê lá a parte de imunologia, é onde a gente mais estuda, de fato, as imunoglobulinas, né? E a gente vê aí como elas atuam diretamente, né, na defesa do organismo. Mas, sempre lembrar, imunoglobulinas, gente, são consideradas proteínas, tá certo? Temos a hemoglobina. Hemoglobina nada mais é do que uma proteína que atua onde? No transporte, né? Ela atua lá no sangue, transportando oxigênio, né, para todo o ser vivo, né, todo o organismo, certo? E, além disso, né, ela está presente aqui juntamente com o ferro, que a gente viu lá, que são considerados sais minerais, né, atuando aqui diretamente no transporte de oxigênio, ok? Nós temos também como proteína, um exemplo de proteína, os hormônios. Os hormônios, eles atuam aí na regulação dentro da célula, certo? Então, sempre lembrar aqui que hormônios também são considerados proteínas e que vão atuar diretamente na regulação. Regula várias reações que acontecem, né? Regula o metabolismo, certo? Então, é muito importante, inclusive, né, que a gente sempre esteja monitorando também as questões aí dos hormônios, né? Hormônios, o T4, né, que a gente até citou no slide anterior, são todos os hormônios que vão atuar nessa regulação e que eles precisam que as taxas estejam dentro das taxas, né, de referência, certo? Para que eles possam, de fato, atuar de forma correta, né? Por isso que é importante sempre a gente estar avaliando, né, esses quesitos. Nós temos também, né, proteínas presentes aí no cabelo, nos tendões, na pele, que atuam na parte estrutural, certo? Então, por exemplo, nós temos proteínas como, por exemplo, a quitina, certo? Presente nesses que aqui eu trouxe foi exemplos de partes que possuem proteínas, né, e que estão envolvidas na questão estrutural. Então, a quitina é um exemplo disso, certo? Nós temos também cílios, flagelos e músculos, né, que vão ter proteínas que estão relacionadas diretamente com o movimento, certo? Quando a gente for ver mais na frente os flagelos, gente. Flagelo, quando a gente fala em flagelo, já lembra logo de bactérias, né? Que elas utilizam lá aquele flagelozinho delas para poder se locomover, certo? E ali eu tenho presença de proteínas, né? Que estão relacionadas ali com o movimento. Nós temos os cílios, né? Temos os músculos, onde a gente vai ter o quê? A quitina e miosina,
que vão juntas aí realizar a contração muscular, certo? Então, esse slide é para demonstrar para vocês o quão importante é a presença dessas proteínas, que são consideradas como substâncias orgânicas, certo? E que compõem aí em torno, aproximadamente, 15% das células, ok? Então, é importante a gente saber que essas moléculas, elas são muito abundantes nas células, certo? São macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, né? Que a célula, depois da tradução, né? Que acontece todo o enovelamento da proteína, produção e enovelamento, elas vão para determinados locais desenvolver a sua função. Ah, mas qual é a função da proteína? Então, aqui nesse quadro a gente vê que são inúmeros, que isso vai depender da proteína que eu esteja falando, certo? Existem proteínas que atuam no transporte, como a gente viu, existem proteínas na catalítica, existem proteínas que atuam no sistema de defesa, certo? Então, isso varia muito de proteína para proteína. Então, não tem como a gente falar uma função específica. A proteína serve para isso. Não, porque a gente tem inúmeras proteínas e cada uma exerce uma função diferente, ok? Aqui é para a gente mostrar, né, que eu tenho aí 15% de proteína que compõe a célula e que elas são, como eu posso falar, tem funções muito diferentes, que vai depender do local, vai depender da estrutura da proteína e do local em que ela se encontra, tá certo? E uma outra substância orgânica que nós temos, gente, são os ácidos nucleicos, certo? Os ácidos nucleicos compõem aí 7% das células. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a água, né, compondo 70% das células. Em segundo lugar, nós temos as proteínas, compondo aí 15%. E em terceiro lugar, nós temos os ácidos nucleicos, certo? Os ácidos nucleicos compõem aqui 7% das células, ok? Os ácidos nucleicos, gente, eles são extremamente importantes, né? Como se fosse a identidade da célula, ok? Eles vão, no caso do DNA, né? Ácido desoxirribonucleico, tá certo? É importante também a gente não só trazer a sigla, como trazer também o que representa a sigla, desoxirribonucleico. Ribonucleico. Por quê? Porque, às vezes, as questões também trazem aí algumas nomenclaturas diferentes e a gente acaba deixando passar, né? Então, é importante a gente se atentar a isso, ok? Então, o DNA, ele armazena informações, ok? É como o seu, como eu posso falar, como se fosse o código daquela célula. A gente sabe que o ser vivo ele é composto por várias células, alguns só por uma, né? Mas outros por milhões, trilhões de células, né? Então, a célula tem aquele DNA. O código dela está ali, presente, armazenado naquele DNA. É como se fosse uma caixinha que armazena ali todo o código e todas as características, certo? Então, quando a gente fala de DNA, a gente relaciona a isso, como se fosse um código daquela célula. Ok? E o RNA, que também é um ácido desoxirribonucleico, certo? Um ácido ribonucleico, aliás, desculpa, o RNA, ele atua diretamente na síntese proteica, certo? Então, aqui nessa aula, a gente está falando dos aspectos químicos da célula. Eu estou falando assim por cima, certo? Mas quando tiver mais na frente, a gente vai ver, como assim ele vai atuar na síntese proteica? Como isso ocorre? Né? Isso a gente vai ver nos próximos blocos. Mas aqui eu quero dizer para vocês que o RNA, ele vai o quê? Ele vai ser transcrito, certo? Transcrito, passando essa informação aqui para gerar uma proteína. E é aí que a gente obtém as proteínas ali presentes nas células, certo? Das mais variadas estruturas e, consequentemente, mais variadas funções, ok? Então, quando a gente fala de ácidos nucleicos, lembrar que ele é a terceira substância orgânica, certo? Que compõe a célula aí, compondo 7% da célula, ok? Então, a gente vai ter aí
de substâncias inorgânicas, gente, ficar atenta a isso, né? A gente falou duas substâncias inorgânicas. Lembrar sempre, substâncias inorgânicas nós temos quem? Água e os sais, certo? Aí a gente tem alguns tipos de sais que nós citamos no slide, né? Cálcio, iodo, né? Sódio, potássio, ok? E como substâncias orgânicas, nós já temos mais opções, mas não tão difíceis assim, certo? De substâncias orgânicas nós vamos ter os lipídios, como a gente viu que exerce inúmeras funções dentro da célula, ok? Desde armazenamento, cofatores, né? Como a gente viu, certo? Só para a gente recapitular e não esquecer dessas diferenças, né? Que a gente tem as inorgânicas e as orgânicas. Dentro das orgânicas, nós temos também os carboidratos, que atuam aí como fonte e reserva de energia, certo? Que vão ser diferentes quando a gente está falando de uma célula animal e quando a gente está falando de uma célula vegetal, tá certo? Temos os ácidos nucleicos, que é o que a gente acabou de ver, que compõem aí 7% das células, tá? Nós temos dois tipos, né? Temos o DNA, certo? Que ele armazena as informações. Que informações são essas? São características ali das células, né? Informações que vão diferenciar ali aquela célula da outra, certo? Por isso que eu tentei nomeá-lo como código, né? Porque ele vai diferenciar a célula. A mesma informação que eu tenho na célula X não é a mesma informação que eu vou ter na célula Y, certo? E o segundo tipo de ácido nucleico é o RNA, né? Que ele está diretamente relacionado aí com a síntese proteica. Como eu falei para vocês, né? Quando a gente tem o RNA, acontece a transcrição desse RNA, gerando aí, produzindo aí as proteínas, que a gente viu no slide anterior, que ela é de extrema importância, né? Compõe aí em torno de 15% das células e desenvolve inúmeras funções diferentes dentro da célula, que é importantíssima, né? Uma vez que a gente sabe que se a estrutura daquela proteína está incorreta, consequentemente, ela vai exercer a sua função de forma incorreta também, ou até mesmo ficar inativa, né? E isso causa doenças para os seres vivos. Um exemplo muito clássico que todo mundo já ouviu falar, provavelmente, é a anemia falciforme, certo? Então, não confundir, né, que nós temos aí dois tipos de substâncias, inorgânicas e orgânicas, que são os aspectos químicos aqui das células de uma forma geral, tá certo? Agora nós vamos falar, gente, sobre os aspectos físicos das células, ok? Os aspectos físicos da célula estão relacionados ao transporte pela membrana plasmática, ok? A gente vai ver um pouquinho como é formada a membrana para poder entender como acontece todo esse transporte. Então, a membrana plasmática, gente, ela possui algumas características específicas, certo? E podemos citar como características, em primeiro lugar, ela é seletiva, certo? Quando eu falo que a membrana plasmática é seletiva, eu quero dizer que ela vai, como o próprio nome diz, selecionar mesmo quem entra e quem sai da célula, certo? Então, assim, quem entra e quem sai da célula não quer dizer que é uma passagem aberta ao público, né? Entra e sai quem quer. Não, gente. A membrana plasmática, ela está ali presente, além de atuar na estrutura da célula, ela vai também selecionar quem entra e quem sai, ok? Então, ela é seletiva, certo? Uma característica importantíssima da membrana plasmática, que é muito importante a gente ter em mente. Então, ela controla a entrada e saída de substâncias, certo? Não vai ser entra quem sai e sai quem quer, né? Não, vai ser controlado pela membrana plasmática. A gente vai ver ao longo dos próximos slides como isso acontece, tá bom? E além disso, uma função também muito importante da membrana plasmática é que ela mantém a homeostase celular, certo? Ou seja, a membrana plasmática, ela está ali presente, eu vou ver se eu consigo desenhar mais ou menos aqui uma membrana,
né? Ela é formada, como a gente vai ver mais na frente, num desenho realmente bem feito, que ela é formada por uma bicamada, né? Fosfolipídica, que a gente tá só tentando mostrar mais ou menos como é. Então, aqui eu tenho, digamos que seja o interior da célula, certo? Essa parte inferior, interior da célula. Parte superior aqui do meu desenho, digamos que seja o exterior da célula, certo? E aí, o que é que acontece? A membrana, ela está aqui presente, e aí, às vezes, a gente tenta relacionar a membrana apenas com estrutura, né? Porque a gente sabe que a célula é delimitada aqui por uma membrana, né? Essa membrana está aqui como se fosse para delimitar o espaço da célula. Mas não, não só isso, né? Claro que ela está envolvida também na estrutura, né, da célula, mas não é só isso, ok? Além disso, existem essas características que são extremamente importantes. Seletiva, como eu já citei, uma característica extremamente importante, que é bom a gente entender, porque a partir dessa característica de seletividade é que a gente vai ver como ocorre o transporte, certo? Por quê? A membrana plasmática, gente, ela está ali controlando a entrada e a saída de substâncias. Mas, como isso acontece? Né? Qualquer substância vai conseguir entrar e sair pela membrana diretamente, quando ela autoriza, certo? Ou preciso de um caminho específico, né? Então, é importante a gente entender que existe essa seletividade para poder a gente entender mais na frente como acontece esse transporte, tá certo? E, como eu falei, uma outra característica muito importante que eu trouxe é manter a homeostase, ok? Que é o equilíbrio ali da célula, certo? Essa membrana plasmática consegue manter isso. A membrana plasmática, nós vamos ver mais na frente, que ela possui, além dos lipídios, como a gente viu no slide ali que eu falei de lipídios, os lipídios compõem a membrana plasmática, que são os fosfolipídios, né? Também tem a presença de esteróides, certo? Além disso, a gente vai ver que tem outras moléculas, que não são só lipídios ali presentes na membrana, tá certo? Então, importante vocês frisarem nessas principais características da membrana plasmática, certo? E agora a gente vai ver o transporte, que ele é classificado em alguns tipos, de acordo com algumas características específicas, certo? Vamos ver aqui esse esquema que eu trouxe, porque ele mostra tanto a membrana, né, para a gente ter uma noção de como é a estrutura, e mostra os diferentes tipos de transporte. A gente vai ter, pessoal, o transporte ativo, né? Nós vamos ter dois tipos de transportes. Transporte passivo e o transporte ativo, certo? Onde aqui na figura a gente tem esse, em verde, transporte passivo. Aqui nesse quadrinho rosa, o transporte ativo. São as duas classificações de transporte. Dentro de cada uma dessas classificações, eu tenho as subclassificações, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso ter em mente que a membrana plasmática, como eu já falei, ela está ali não só para delimitar o espaço da célula, mas também para criar uma certa seletividade, certo? E aí ela vai controlar quem entra e quem sai dessa célula, certo? Mas, para que isso aconteça, existe algumas formas de transporte, que é o que a gente vai ver agora nesse slide de forma mais detalhada, certo? Essas formas de transporte são classificadas inicialmente em dois tipos, ok? Eu quero que vocês criem esse fluxograma na cabeça para poder entender, né, que a necessidade de ter esse transporte é exatamente por conta da seletividade que a membrana plasmática traz. Então, nós temos o transporte passivo, ok? E o transporte ativo, que são as duas principais classificações de transporte. Então, tá, Cássia, mas qual é a diferença que existe entre o transporte passivo e o transporte ativo, certo? Gente, no transporte passivo, o nome já diz, passivo. Então, ele não gasta ATP, certo? Aqui, ó, no nosso desenho tem, não gasta ATP, certo? E no transporte ativo é o contrário.
ele gasta ATP, por isso o nome ativo, certo? Ele vai gastar ATP. Então, nós temos inicialmente dois tipos de transporte. Transporte passivo não gasta ATP, transporte ativo gasta ATP, ok? Dentro do transporte passivo, que é aquele que não vai gastar ATP, que vai passar ali, acontecer ali o transporte das substâncias, sem a célula gastar nada, sem ter um prejuízo de nada, certo? Vai acontecer. Por que que não gasta energia? Porque ocorre a favor do gradiente de concentração, ok? Ou seja, o que seria isso? A molécula, a substância, ela vai passar do lado que ela está mais concentrada para o lado que ela está menos concentrada, certo? Então, nós vamos ver nessas figuras que eu acho que fica melhor de visualizar como de fato acontece. Então, o transporte passivo não gasta ATP, porque vai ser um transporte que vai acontecer do lado que está menos concentrado para o lado que está mais concentrado para o lado que está menos concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração. E dentro do transporte passivo, que não gasta ATP, eu vou ter subdivisões, certo? Eu vou ter 3 tipos de transporte passivo, ok? E aí nós vamos olhar de um por um como acontece e qual é a diferença entre eles, né? Já que os 3 não gastam energia, porque eles estão dentro do transporte passivo, ok? Então, vamos lá, difusão simples, né? O nosso primeiro tipo de transporte passivo. Como isso acontece? Qual é a diferença? Quais são as moléculas, né? Então, vamos lá. Aqui em amarelo, né? Eu estou aqui puxando uma setinha. Nós temos a representação, gente, aqui da membrana plasmática, né? Uma bicamada fosfolipídica, certo? E, além disso, ela vai ter aí outros componentes presentes também, além dos lipídios, ok? Aqui na figura ele não trouxe, mas a gente tem proteínas que estão também junto com os lipídios aqui na membrana. Nós temos esteróis, né? Temos outras moléculas que vão estar aqui aderidas na membrana plasmática, exatamente para ajudar nos transportes de uma forma geral, certo? Não exatamente na difusão simples, mas nos transportes de uma forma geral. E ajudar também na fluidez da membrana, certo? É importante, gente, que a membrana ela não seja totalmente rígida, mas também é importante que ela não seja totalmente fluida. Por isso que a estrutura da membrana plasmática é exatamente essa, né? De uma bicamada fosfolipídica juntamente com outras moléculas ali presentes, a gente vai ver melhor nos slides posteriores. Então, vamos lá. A difusão simples, eu tenho aqui a membrana plasmática, certo? Representada aqui nessa figura amarela, ok? As moléculas que vão passar são moléculas pequenas e apolares, certo? Moléculas pequenas e apolares que vão atravessar diretamente a bicamada lipídica. Ou seja, na difusão simples, a gente já tem uma noção pelo nome, né? Difusão simples, ou seja, eu não preciso da ajuda de outras moléculas para poder a substância atravessar essa membrana, certo, gente? Então, o nome já vai dizendo simples, né? A gente relaciona o termo simples com o fato dela não precisar, ou seja, essas moléculas que vão ser transportadas na difusão simples, elas conseguem atravessar a membrana diretamente pela bicamada fosfolipídica, sem ter a necessidade nenhuma, gente, de ter outra molécula ajudando, né, o transporte dessas substâncias, ok? Então, vamos lá. Vão ser moléculas pequenas, né? Vamos frisar aqui esse termo, né? Um termo-chave, né? E moléculas apolares, certo? São moléculas pequenas e apolares que conseguem atravessar diretamente essa bicamada lipídica, ok? Sem necessidade de ter um transporte ali no meio, uma interligação. Elas passam diretamente. Vai ser sempre da região que está mais concentrada para a que está menos concentrada, tá certo? Por quê? Porque aqui a gente está falando de transporte passivo, não gasta energia, ok? Aí nós estamos falando da difusão simples, ou seja, são moléculas pequenas, moléculas apolares, e elas passam diretamente pela membrana. Elas não têm a necessidade de utilizar nenhuma outra molécula para ajudar nessa travessia, digamos assim.
Aí elas vão passar do mais concentrado para o menos concentrado. Tá bom. E agora, quem são essas moléculas, né? Então, a gente tem exemplos de algumas moléculas que são mais específicas, né? Que a gente pode citar, como, por exemplo, o O2 é um tipo de molécula que vai passar, né, ser transportada por difusão simples, o CO2, N2 e também esteróis, né? São exemplos que eu trouxe, porque são mais clássicos, digamos assim, mais cobrados nas questões, certo? De moléculas que vão passar, né, atravessar a membrana através da difusão simples, ok? São moléculas lipossolúveis, certo? Então, gente, é importante a gente relacionar esses termos para poder a gente conseguir fixar, né, como acontece e fixar as diferenças que tem, já que a gente viu que nós temos 4 tipos de transporte aqui nessa figura para a gente ver, né? Então, difusão simples, simples, o nome já está dizendo, não preciso da ajuda de ninguém, né? Ele passa sozinho, porque são moléculas pequenas e apolares, ok? Lembrar sempre das mais clássicas, esteróis, N2, CO2, O2, né? São moléculas lipossolúveis que vão ser transportadas aí dentro da difusão simples, ok? Um segundo tipo de transporte passivo que nós temos é a famosa osmose, ok? O que seria a osmose? A osmose, gente, nada mais é do que a passagem de água através da membrana semipermeável, ok? Ou seja, a osmose, ela é um tipo de transporte também, ela está dentro do transporte passivo, como a gente está vendo aqui, ou seja, não vai gastar ATP, ok? Não gasta energia, mas a osmose, ela está falando apenas de um tipo de molécula, que é a molécula de água, certo? Sempre lembrar. Porque na difusão simples, a gente viu que são moléculas lipossolúveis, moléculas pequenas, moléculas apolares, né? Vimos as características das moléculas que passam lá na difusão simples. Quando a gente está falando de osmose, é importante a gente se ligar de que a gente está falando apenas da água. Toda vez que vocês verem na questão osmose, transporte passivo, osmose, eu estou falando apenas de água. E ela também não precisa da ajuda de ninguém para passar, porque a membrana ela é semi-permeável. A gente sabe que a membrana plasmática ela é constituída aqui, ó, de fosfolipídios, né? E a gente sabe que tem uma região que é hidrofóbica, né? E a outra região hidrofílica. E aí, o que que acontece? Por isso que ela se torna semipermeável, ok? Então, sempre, sempre se atentar a isso, ligar uma característica com o termo, para a gente não confundir na hora das questões. Então, o que que acontece no transporte da osmose, né? Que é quando eu vou ter essa passagem de água, né, pela membrana. A água, gente, quando eu estou numa, como eu posso falar, quando a célula está na sua condição ideal, né, a mesma quantidade de água que eu tenho fora da célula, eu também vou ter dentro da célula. Vai ter um equilíbrio. Isso são as condições ideais da célula, certo? Então, a gente chama isso de meio isotônico. Ó, nós vamos ver aqui nessa figura, onde eu estou grifando, um exemplo do meio isotônico, que é quando eu tenho a mesma concentração de água fora da célula, é a mesma que tem dentro da célula, certo? E aí, o que que acontece? A célula mantém o seu volume. Tá ótimo, ela está lá se sentindo maravilhosa, porque ela está num ambiente que é ideal para ela, né? Ela tem tudo o que ela precisa ali, inclusive a hidratação. A gente viu nos slides anteriores dessa aula que 70% das células são compostas por água, né? 70% da estrutura ali da célula é composta por água. Então, se a célula está num ambiente maravilhoso para ela, quer dizer que dentro dela vai ter lá 70% de água, tá ótimo, ela não se encontra desidratada, e fora dela também tem a mesma quantidade de água, que torna ali aquele equilíbrio. Então, a célula ela mantém o seu volume normal, o seu volume ideal, fazendo ali todas as atividades que ela precisa fazer, questões de metabolismo, homeostase, está tudo ok.
Quando ela está nessas condições, eu chamo ali de meio isotônico, tá certo? Iso, né? Tá tudo normal, dentro e fora tá a mesma concentração de água, certo? A célula mantém o seu volume normal. Isso a gente está falando dentro da osmose, que eu vou ter 3 tipos de condições para as células, certo? Nós vamos ter agora um exemplo, que eu vou puxar aqui para o meio hipotônico. Ok, Cássia, mas o que seria esse meio hipotônico, né? O meio hipotônico, gente, é quando acontece uma osmose, onde dentro da célula eu vou ter mais água. A célula vai ficar aqui, ó, inchada. E ela pode até se romper. Por quê? Porque eu vou ter mais água, certo? No meio hipotônico. Vou ter menos soluto e mais água, certo? A água é o solvente, tá bom? Toda vez que a gente também fala, tem mais solvente, estou falando de água, tá? E tem menos soluto, né? Estou falando de outras substâncias. Então, gente, se dentro da minha célula eu tenho água, eu tenho mais, tenho muita água lá dentro, ela está super hidratada. Mas no exterior dela, não estou conseguindo manter igual. No exterior da minha célula, eu vou ter bem menos água. Ah, tem 10% de água lá fora. Então, o que acontece? A minha célula fica muito inchada. Ela incha muito, gente. E ela incha ao ponto de que ela pode se romper, que é o que a gente chama de lise. Que é quando a membrana plasmática simplesmente se rompe e tudo que está lá dentro da célula, proteína, lipídio, carboidrato, tudo isso que a gente viu, né, sai para o meio extracelular, ok? Então, isso é o que a gente chama de meio hipotônico. Eu tenho mais água dentro da célula, mais solvente dentro da célula. E soluto eu tenho uma quantidade maior no meio contrário, que é fora. Certo? Eu tenho mais água dentro, menos água fora, certo? E aí a célula fica o quê? Inchada. É importante a gente se atentar às características de cada um desses tipos de meio, porque às vezes nas questões, esse tópico especificamente, ele vem cobrado com algumas figuras também mostrando, sabe? A figura A, figura B, né? E aí é importante a gente entender, e por isso que eu trouxe o esquema com as figuras, né? Para a gente ver a célula inchada, né? Uma célula no seu meio isotônico, que é quando ela está nas condições ideais para ela, né? E agora nós vamos ver uma célula no meio hipertônico. Hipertônico. O que acontece no meio hipertônico, gente? Dentro da célula, eu tenho até aqui essa parte de cima, o meio hipertônico, onde eu tenho mais soluto. Ou seja, dentro da célula eu tenho o quê? Mais soluto. E aqui eu estou até também embaixo trazendo essa imagem. Ou seja, se eu tenho mais soluto dentro da célula, eu vou ter o quê? Menos solvente. Quando eu falo de solvente, eu falo de quê? De água. Então é importante relacionar esses termos, tá bom? Se eu estou falando de solvente, é só lembrar, solvente universal, né, que a gente falou, que é H2O, água, certo? No meio hipertônico, eu vou ter o quê? Dentro da minha célula eu tenho pouca água. É o contrário do hipotônico. O hipertônico, dentro da célula eu tenho pouquíssima água, certo? E aí o que acontece? Se eu tenho pouca água dentro da minha célula, tenho pouco solvente, ela está desidratada. Né? A gente viu que as células aí, elas são compostas aproximadamente por 70% de água, como a gente viu. Mas acontece que eu vou ter pouca água lá dentro, né? Ela está bem desidratada. E fora da célula está o contrário. Eu tenho muita água lá fora, ok? E aí o que acontece? A célula perde água, ela vai o quê? Murchar. Aliás, lá fora eu vou ter mais soluto. Vou ter mais soluto do que dentro da célula. A célula vai perder água para o meio extracelular e ela vai começar a murchar. Né? Uma palavra assim bem tradicional, né? Nada profissional, murchar, vai murchar, certo? Ou seja, ela perdeu a sua água, certo? Porque lá fora da célula eu tenho muito soluto, tenho pouca água, tenho muito soluto, então está precisando que a água saia. É nesse sentido, tá certo? E aí o que acontece? Acontece a plasmólise. Quando eu falo que a célula murcha, o termo, né, normal, o termo certo seria plasmólise, tá bom?
Então, plasmose nada mais é do que a célula murchar, perdendo água para o meio extracelular. E aí é o que a gente chama de hipertônico, que foi o que a gente acabou de citar, tá certo? E também para relacionar, né, o meio hipertônico é como se fosse a uva passa, né? Porque a uva, ela tá murcha, a uva passa é murcha, né? Porque ela perdeu a água. É como se ela estivesse no meio hipertônico. Fora, eu tenho o quê? Muito soluto. E dentro da célula, ela perdeu a água para o meio extracelular, já que lá fora eu tinha muito soluto, tá certo? Então, gente, dentro da osmose, o transporte passivo do tipo osmose, eu tenho esses três efeitos que podem acontecer na célula, né? O meio hipotônico, o meio isotônico e o meio hipertônico, ok? Então, dentro da osmose, acontece a passagem apenas de água, como a gente viu, através da membrana. E aí vai depender do tipo em que a célula está presente, o tipo de ambiente, de meio que a célula está presente, ok? Como eu vou recapitular para poder a gente criar assim um fluxogramazinho na cabeça, né? Porque esse tipo de transporte é muito cobrado na prova, ok? E é importante a gente ter a noção de como a célula fica também, porque às vezes as bancas elas trazem, gente, figuras mesmo, imagens, né? E aí é importante a gente conseguir compreender quando a célula está na plasmólise, quando ela está quase se rompendo, acontecendo ali, tá bom? Então vamos lá, dentro da osmose é um transporte passivo, então acontece o que? A passagem da água, né? Pela membrana plasmática que é semipermeável. E aí, essa passagem de água vai acontecer de acordo com o ambiente em que a célula está presente, tá certo? Se a célula está presente num ambiente que é extremamente favorável para ela, é quando eu chamo de meio isotônico, né? Que é quando eu vou ter o equilíbrio do que está no meio intracelular, que é dentro da célula, e no meio extracelular, que é fora da célula. Está tudo equilibrado, eu tenho a mesma quantidade de água dentro e fora, então a célula está no seu tamanho normal, né? Ela consegue fazer ali todas as suas atividades de metabolismo, reações químicas, produção de ATP, está tudo ok. Meio isotônico, ok? Meio hipotônico, o que acontece? Eu vou ter menos soluto fora da célula, no meu extracelular, certo? E vou ter mais soluto dentro da célula. Consequentemente, eu preciso de quê? De mais solvente. Solvente, eu estou falando de quem? De água, certo? Então, eu vou ter muita água dentro da célula também. E aí, a célula começa a inchar, 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 e corre o risco dela romper, da membrana plasmática romper, que é o que a gente chama de lise celular, certo? Quando se rompe, né, extravasa tudo, e aí tudo vai para o meio extracelular, carboidratos, lipídios, material genético, tudo, tá certo? Então, esse é o meio hipotônico. No meio hipertônico, eu já vou ter o quê? Vou ter a questão de ter mais soluto fora da célula, né? Fora no meio extracelular, e aí a célula vai começar a liberar essa água, porque está vendo a necessidade de ter água lá fora. E aí, quando ela começa a liberar, ela fica desidratada, né? Como se fosse um maracujá murcho, uma uva passa, né? Ela perdeu tanta água que ficou totalmente desidratada e murchinha, né? Que é o que a gente chama de plasmose. E esse é o meio hipertônico. Então, existem esses três meios em que a célula pode estar presente e acontecer a osmose de forma diferente, tá bom? É importante a gente entender como fica o formato da célula em cada um desses meios. Então, a osmose é o segundo tipo de transporte passivo que não gasta ATP, certo? E aí existem esses três meios aí que a célula pode estar presente. O terceiro tipo, né, de transporte passivo, que é sem gasto de ATP, é a difusão facilitada, ok? Na difusão facilitada, gente, o nome já está dizendo, facilitada, né? Eu vou ter a ajuda de alguém, tá certo? Alguém vai facilitar esse transporte para mim. Então, nós temos moléculas polares e ou íons, né, que vão atravessar com auxílio de proteínas, ok? Essas proteínas são chamadas de carreadoras ou canais, tá certo? Aí é bom a gente ver a diferença da difusão simples para a difusão facilitada, né, que foi o primeiro transporte. Na difusão simples,
O próprio nome já diz, né? É simples, a gente não precisou da ajuda de ninguém, já que na difusão facilitada, né? O próprio nome já diz, né? Alguém facilitou isso para mim. Então, a diferença é que eu vou ter a ajuda de proteínas. Ah, Cátia, essas proteínas vêm da onde elas já estão, gente, na membrana plasmática, né? Como eu falei para vocês no começo, a membrana plasmática é formada por fosfolipídios, né? Uma bicamada lipídica, mas é que eu não trouxe na figura, mas anexada na membrana plasmática, eu vou ter outras moléculas, como proteínas, né? Carboidratos, né? Vão ter outras moléculas ali presentes anexadas. E uma dessas moléculas são as proteínas que são carreadoras ou canais, né? Como mostra aqui a figura, ó, que elas atravessam toda a membrana plasmática, certo? Como se fosse um corredorzinho, né? Ali para a molécula passar. Então, dentro da difusão facilitada, também vai acontecer o transporte do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado, a favor do gradiente de concentração. Por isso que ela é um transporte passivo e não gasta ATP, tá certo? Só que a diferença é que eu vou ter essas moléculas, que são proteínas, que vão ser carreadoras, são chamadas de carreadoras ou canais, porque elas formam como se fosse mesmo um canalzinho, um caminho, né, aqui na membrana plasmática, para poder a molécula passar. Na difusão facilitada, gente, o que que acontece? Eu vou ter aí moléculas e íons, né, que vão atravessar a membrana. Que moléculas são essas? Glicose, aminoácidos, íons como o cloreto, o sódio, o cloreto, cálcio, certo? Potássio. Então, assim, vou ter vários tipos de íons que vão precisar, né, atravessar a membrana e que vai utilizar essas proteínas que são chamadas de carreadoras ou de canais, tá certo? Além de glicose, de aminoácido. Então, é importante aqui, dentro desse tópico da aula, saber dizer, gente, quem são as moléculas mais comuns que vão atravessar através da difusão simples e moléculas que vão atravessar a membrana através da difusão facilitada. Porque a osmose a gente já se liga, a osmose é água, né? E o que a gente precisa ficar atento na osmose é a questão do meio hipotônico, isotônico e hipertônico, tá bom? Mas dentro da difusão simples e a facilitada é entender que, além das moléculas serem diferentes, na difusão simples, ela só atravessa a membrana sem a ajuda de ninguém. Na difusão facilitada, eu vou ter ali a presença de proteínas, que são carreadores ou canais que vão ajudar essa molécula a atravessar a membrana. Nada mais é como se fosse um corredorzinho, né, para poder a molécula passar. Outra coisa que a gente precisa ficar atento são os tipos de moléculas. Na difusão simples, são moléculas do quê? Lipossolúveis, moléculas pequenas. Né? Na difusão facilitada, são moléculas polares ou íons, glicose, aminoácidos, cálcio, sódio, tá bom? Ficar atento a esses detalhes. E o segundo tipo de transporte que a gente falou, que é o transporte ativo, ele gasta ATP, tá certo? Para acontecer. Por que ele gasta ATP? Porque ele ocorre contra o gradiente de concentração, né? Ele vai do menos concentrado para o mais concentrado, certo? Então, é contra o gradiente. Então, eu preciso de energia para a célula conseguir fazer com que isso aconteça, tá bom? Então, por isso que eu chamo de transporte ativo. Então, no transporte ativo, a gente vai ter um exemplo muito clássico, muito cobrado também nas provas, que é a bomba de sódio e potássio, certo? A bomba de sódio e potássio é um exemplo clássico de transporte ativo que vai gastar ATP, porque eu vou estar lutando contra o gradiente de concentração, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou ter a proteína, né? Que são as que a gente chama de bombas, ok? Que elas vão utilizar a energia, ATP, para poder mover essa substância que vai contra o gradiente. Então, na membrana plasmática, eu tenho aqui, ó, na figura, exemplificando aqui em lilás, né? A proteína, que a gente chamaria de bomba, onde ela vai pegar uma molécula de ATP, certo? Utilizar essa molécula para poder ela pegar o quê? 3 íons de sódio, né? Que está aqui no interior da célula, certo? Esse lado aqui é o interior da célula, interior, e aqui é o lado exterior da célula, exterior.
Então, a bomba, que a gente chama de proteína, utilizou aqui o ATP para pegar o quê? 3 íons de sódio no interior da célula. Quando ela utilizou o ATP, ela gerou o quê? ADP e o fosfato. Aí, esses 3 íons ficaram aqui dentro da proteína, tá certo? Quando esses 3 íons entram aqui na proteína, ela fecha essa parte do interior da célula. E aí abre a parte que está no exterior da célula, certo? Quando ela abre essa parte, esses 3 íons que estão dentro são liberados. E, ao ser liberado, o que entra? 2 potássios. Esses 2 potássios entram aqui na nossa proteína, que a gente chama de bomba, e ela fecha essa parte do exterior, abre a parte do interior, liberando aqui esses 2 íons dentro da célula. 2 íons de potássio dentro da célula. Então, gente, a bomba de sódio de potássio, a gente chama até de ATPase, né, a proteína. Por quê? Porque ela vai pegar 3 íons de sódio dentro da célula, colocar para fora, e 2 íons de potássio de fora e colocar para dentro da célula, isso fazendo contra o gradiente de concentração, tá certo? Por isso que gasta ATP, ok? E por que isso acontece, Cássia? Isso acontece para manter o potencial elétrico e o equilíbrio iônico da célula, tá certo? É importante que isso aconteça para manter esse potencial da célula. Potencial elétrico, equilíbrio iônico da célula. Então, isso acontece nas células de uma forma normal, né? Gasta ATP mesmo para isso, porque a gente sabe que a célula existe reações que não vão gastar ATP, né? E existem reações que gastam ATP. Por isso que é importante a gente manter ali a produção de energia da célula de forma adequada, ok? Então, esse é o tipo de transporte ativo, onde eu vou gastar ATP, porque ele vai contra o gradiente de concentração, e um exemplo clássico e muito cobrado é a bomba de sódio e potássio, que, de forma resumida, ela vai pegar, ela tem a proteína, né, que a gente chama de ATPase, onde ela vai pegar 3 íons sódio de dentro e colocar para fora, e 2 íons de potássio de fora e colocar para dentro, para manter o equilíbrio, o potencial elétrico da célula, tá certo? É importante saber para que faz isso, né? Então, aqui, gente, eu trouxe esse quadrinho com um resumo comparativo, porque esse assunto é extremamente cobrado em prova, tá bom? Onde aqui eu tenho o tipo de transporte, aqui na primeira, do meu lado esquerdo, né, na primeira coluna, onde eu tenho a difusão simples. Ela usa ATP? Não, né? Só para a gente saber. A única que usa ATP, gente, é o transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, tá certo? A direção, aí difusão simples, osmose e a difusão facilitada. Sempre vai do mais concentrado para o menos concentrado, certo? A osmose ela está relacionada sempre à água, né? Lembrando aí, e que a difusão simples são moléculas menores, né? E a difusão facilitada são moléculas polares, tá certo? Dentro da difusão simples, osmose, difusão facilitada e transporte ativo, quem precisa de proteína transportadora? A difusão facilitada, como o próprio nome já diz, facilitada, eu preciso de alguém para me ajudar, e também o transporte ativo, que a gente viu que ela utiliza uma proteína, que a gente chama de bomba, né, que é quem vai transportar os íons de sódio e potássio para dentro e fora da célula, certo? E aqui na última coluna, do meu lado direito, eu vou dar alguns exemplos de molécula dentro de alguns transportes, tá certo? É um quadro comparativo e de forma resumida para poder a gente lembrar assim, de palavras-chave mesmo né, e conseguir acertar aqui essas questões que caírem na prova sobre o transporte de membrana, por ser um assunto muito cobrado, tá certo? Então, transporte passivo é sem gasto de energia, transporte ativo é com gasto de energia. Energia aí é ATP, né, adenosina trifosfatado, tá bom? Quando eu falo que eu não gasto energia, é a favor do gradiente de concentração, que é do mais concentrado para o menos concentrado, tá certo? E quando eu falo que gasta energia, ele vai contra o gradiente de concentração, que é do menos concentrado para o mais concentrado, né? Contra. Por isso que precisa de muita energia. E agora, gente, que a gente já falou dos aspectos físicos e químicos, nós vamos falar agora dos aspectos estruturais das células, tá certo? Nos aspectos estruturais da célula, a gente evidencia três
três regiões específicas da célula que é muito importante, que estão relacionadas à estrutura em si da célula, tá certo? Que é a membrana plasmática, que nós já vimos nos slides anteriores, né? A membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica, ela atua, como eu falei, é muito importante a gente saber a atuação da membrana. Ela atua não só na delimitação ali celular, mas também no transporte, né? A gente viu que os transportes, acabamos de ver, né, que eles passam pela membrana, alguns precisam de facilitadores, outros não, certo? A membrana plasmática atua aí selecionando quem entra e quem sai, de acordo com a necessidade, de acordo com a molécula que está ali para entrar e sair, tá certo? Então, a membrana plasmática, ela está relacionada à estrutura da célula, mas também a outras funções extremamente importantes. Aí nós temos o citoplasma. O que seria o citoplasma, né? O citoplasma da célula, gente, nada mais é do que esse espaço, não sei se vai dar para ver, né? Esse espaçozinho aqui azul, tá? Que é o espaço que está entre a membrana, que é bem aqui, e o núcleo. Esse espaço entre a membrana e o núcleo eu chamo de citoplasma, tá certo? E nós temos também o núcleo, né? Que é onde eu vou ter aqui todo o meu material genético, né? Que, como eu já falei, é como se fosse o código ali que decifra todas as características daquela célula, tá certo? E aqui nós vamos ver de forma mais detalhada cada uma dessas estruturas. A membrana plasmática, eu trouxe essa figura que ela está maravilhosa, porque ela nos mostra aqui que a membrana não é feita apenas de lipídio, né? A gente sempre fala, a membrana plasmática é feita de uma camada fosfolipídica, mas ela vai ter presente também colesterol, né? Uma proteína aqui periférica, proteína integral, proteínas de canal, né? Que é quem atua aí no transporte facilitado, né? Glicolipídio, proteína globular, proteína alfa-hélice. Ah, Cássia, mas por que tem tudo isso na membrana plasmática? Então, como a gente viu, a membrana plasmática ela tem inúmeras funções, né? Não é apenas delimitar a célula, não é apenas a parte de estrutura, mas também na parte de transporte da célula, né? E, além disso, essas moléculas, como colesterol, proteína globular, glicolipídio, elas vão ajudar a membrana a não ficar tão rígida, né? Algumas moléculas estão aqui presentes para a membrana ficar menos rígida, um pouquinho mais fluida, porque essa fluidez vai ajudar aí no transporte das moléculas, da substância, certo? Algumas moléculas aqui presentes, proteína alfa-S, proteína de canal, proteína integral, vão ajudar aí também na interação de célula-célula, na interação da célula com outras moléculas aí, quando essa célula está com alguma patologia, tá certo? Então, essa é a importância de ter outras moléculas, além dos lipídios, agregados aqui na membrana plasmática. Então, a membrana plasmática atua também na parte estrutural da célula, mas atua também em seletividade, transporte, dentre outras funções importantes. O citoplasma também atua aqui, é um aspecto estrutural da célula. Por quê? Porque é toda essa região aqui que vai desde a membrana, eu estou aqui grifando de vermelho, até chegar aqui no núcleo. Toda essa região que está azul mais escura, né, aqui, certo? Dentro, é o que eu chamo de citoplasma. Ele é o local onde vai acontecer as reações químicas, onde ficam organelas, né, como a gente pode ver, mitocôndria, retículos, né, endoplasmático, lisossomo, fica todas as organelas aqui, né, dentro desse citoplasma. É uma região, como eu falei, entre a membrana e o núcleo, certo? Como se ele tivesse ali um líquido meio viscoso, né, ali fica distribuído as membranas e acontece ali todas as reações químicas da célula. E o outro aspecto estrutural que eu falei, né, o terceiro, não menos importante, ele armazena o material genético, que é o núcleo, certo? Onde eu vou ter o DNA e o RNA. Núcleo, né, fica bem no meio da célula, o próprio nome já diz, e armazenar aqui o material genético, que é a sua principal característica e função, tá certo? Controla dessa forma as atividades celulares, ok? Porque é o DNA, o RNA é quem armazena informações, é quem diz que hora eu vou precisar da proteína X, da proteína Y, então eu vou sintetizar, né? Então ele vai controlando ali todas as atividades celulares que está acontecendo. O nucleolo, ele faz parte aqui do núcleo, né? Ele atua aí na produção de ribossomos, tá certo? Onde vai ser produzido especificamente os ribossomos que atuam na síntese
proteica. Síntese proteica. E a carioteca, que nada mais é, porque aqui na figura não vai dar para ver, né? Mas é essa parte da membrana nuclear, tá certo? É o que eu chamo de carioteca. Nucleolo é uma partezinha do núcleo, onde eu vou ter aqui a produção de ribossomos. Então, membrana plasmática, citoplasma e núcleo são as três estruturas que estão relacionadas com a estrutura da célula, tá ok? E agora, gente, eu trouxe para vocês algumas questões, certo? Com o intuito da gente verificar como vem caindo nas provas, né? Esse assunto que nós começamos a ver hoje, né? Sobre identidade celular, sobre os aspectos físicos, químicos e estruturais das células, tá certo? Então, nós vamos ver aqui como eles vêm sendo cobrados nas provas da SEDUC. Essa primeira questão que eu trouxe, gente, ela é de 2022, certo? Né, da SEDUC também, né, onde a gente está tentando sempre trazer essas questões da SEDUC para a gente ver como vem sendo cobrada mesmo, tá bom? Então, vamos verificar aqui o que a questão pede, né? Os canais de membrana, gente, eles medeiam o transporte, vamos grifando aqui as partes mais importantes, né? Que é o que vai dar o norte do que a questão tá querendo. Então, os canais de membrana, eles medeiam o transporte de solutos através das membranas celulares, das células, e também das organelas, né? Nas próximas aulas, a gente vai ver melhor sobre organelas. Então, no que tange aos diferentes mecanismos de transportes conhecidos, que foi o que a gente viu agora, assinale a alternativa correta. Então, ele está falando aqui nessa questão sobre o quê? Transporte pela membrana plasmática. E foi o que a gente viu, que eu trouxe um esqueminha bem desenhado, para a gente poder ter uma noção melhor de como acontece, tá? Então, ele quer saber quais dessas alternativas estão corretas. Está correta, aliás, né? Só vai ter uma correta. Então, ficar muito atento, porque também ele pode estar pedindo a correta, mas algumas vezes pode pedir também a incorreta. Então, a gente tem que ficar atento do que ele está pedindo, tá certo? Sempre grifar. É importante a gente sempre estar grifando ali as palavras-chave das questões. Então, vamos lá. Na letra A, né? A parte interna da membrana é hidrofóbica e não permite a passagem de moléculas solúveis em água, incluindo a água, gente. Então, essa alternativa, né, de fato, ela está errada, né? Porque, como a gente acabou de ver nessa aula, uma coisa extremamente importante foi saber que a célula, né, ela é composta aí por 70% de água. Aí a alternativa vem me dizer que eu não consigo, que ocorra a passagem da água para a membrana, né? Sendo que a gente viu também um dos transportes que a gente viu foi a osmose, um transporte passivo, que não gasta energia, certo? Não gasta ATP, ok? E que nada mais é do que o transporte de água, certo? Aí a gente viu lá os três meios, né? Que eu não vou recapitular agora. Então, essa alternativa está correta, porque ele está dizendo que não permite a passagem de moléculas solúveis em água, incluindo a água. Totalmente errada, certo? A letra B. O transporte ativo ele é um tipo de transporte celular, no qual as substâncias se movem a favor de um gradiente de concentração. Tá certo? Então, transporte ativo. Transporte ativo, né? A gente viu que o transporte ativo é o quê? Ele gasta ATP, certo? Um exemplo clássico que cai muito em prova que eu falei, a bomba de sódio e potássio. Aqui na alternativa B, ele diz que o transporte ativo ele é um tipo de transporte celular, ok, né? No qual as substâncias se movem a favor de um gradiente de concentração. Errado, gente. A substância se move contra o gradiente de concentração. Nós acabamos de ver que o transporte ativo ele gasta ATP, certo? Se ele gasta ATP, ele está indo contra o gradiente de concentração. Essa parte aqui da questão, vocês podem riscar, porque foi um erro de digitação. Na alternativa C, o movimento das substâncias no transporte passivo é contra o gradiente. Transporte passivo é contra o gradiente de concentração? Errado, né? Transporte passivo, ele não gasta ATP, consequentemente, ele é a favor do gradiente de concentração, tá certo? Na alternativa D, nós temos o transporte ativo,
São substâncias como íons, glicose e aminoácidos que locomovem-se através da membrana, de fora para dentro da célula, de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração. É o transporte ativo? Ele está dizendo, essa descrição que ele deu, ele está dizendo que é do transporte ativo. É errado, né, gente? Transporte ativo, a gente viu que é a bomba de sódio de potássio, que é um exemplo bem clássico, né? De sódio e potássio, um exemplo clássico. Nós vimos também que no transporte ativo, o que entra e o que sai é sódio e potássio. Não tem glicose, aminoácidos, íons, né, no exemplo que a gente viu, certo? Então, a questão do alternativo está errada. A letra L nos diz, os processos de transporte passivo ou ativo podem gerar potenciais de membrana, ou seja, gradiente eletroquímico, contribui para a homeostasia celular. Corretíssima essa questão, tá certo? Tanto o transporte passivo como o ativo, eles geram esses potenciais de membrana, eles geram esse gradiente eletroquímico e vai contribuir, sim, para a homeostasia celular. É uma das funções, né, desse transporte celular, tá certo? Então, a alternativa está correta, letra E. Aqui nós temos uma questão de 2023, tá certo? Pela banca da UES, a SEB, também da SEDUC, ok? Então, vamos lá. Todo ser vivo, certo? Ele é composto por uma ou mais células que são realizadoras de atividades que vão caracterizar a vida, ok? Existem muitos tipos de célula, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por membrana plasmática, material hereditário e citoplasma, certo? Sobre a membrana plasmática, é correto afirmar que. Então, pronto, o que a questão está perguntando é, ela quer saber o que é correto sobre a membrana plasmática, ok? Lembrar sempre de ir grifando, gente, essas palavras-chave para a gente não interpretar errado o que a questão está pedindo, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero saber o que é correto sobre membrana plasmática. Na letra A, ele me diz, envolve a célula e controla a entrada e a saída de materiais, mantendo um meio interno adequado ao funcionamento celular, né? Essa é a alternativa correta da questão, certo? Como a gente falou, né? A membrana plasmática, ela está envolvendo a célula, delimitando, ela está relacionada com a estrutura da célula, mas uma característica principal que eu frisei muito na aula, a seletividade, né? Então, ela controla quem entra e quem sai, em questão de substâncias e moléculas em geral, e aí ela mantém um meio interno adequado ao funcionamento celular. Porque se não tivesse essa funcionalidade de quem entra e quem sai da célula, a célula não conseguiria funcionar de forma adequada, tá certo? Então, essa é a alternativa correta. Mas nós vamos ver as outras alternativas também, tá bom? Na letra B, ele diz que se encontra dentro de uma estrutura chamada núcleo, nos animais, né? E nas plantas, ele diz que é em outros seres vivos procariontes. Ou seja, ele diz que a membrana plasmática se encontra dentro do núcleo, tanto nos animais como nas plantas e em outros seres vivos procariontes. Errado, né, gente? A membrana plasmática, ela envolve e delimita a célula, né? Quando a gente está falando de membrana plasmática, ok? Então, a questão está errada, a alternativa. Na alternativa C, ele me diz, contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo e para o funcionamento do organismo. O que ele descreveu aqui não é sobre membrana plasmática. Membrana plasmática não vai ter as informações hereditárias de um ser vivo, né? Quem tem aqui é o DNA, então está errado. A letra dele diz, é constituída de um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas as organelas, componentes que realizam funções específicas na célula, né? Então, assim, a membrana plasmática não é constituída de um líquido viscoso, é constituída por fosfolipídios, como a gente viu. Né? Ela preenche a célula? Não, ela delimita ali a estrutura da célula, tá certo? Então, aqui ele está falando mais especificamente do citoplasma, tá certo? Então, a alternativa também está errada. A alternativa dessa questão é a letra A, ok? Só botar. Letra A. Agora, a gente está numa questão de 2018, certo? Também aqui da SEDUC, né? Foi pela banca
da SEB, que é da UES, ok? Então, vamos lá. Aqui nessa questão, ele nos traz, né, alternativas para a gente confirmar aqui se estão corretas ou não, certo? Então, em relação ao transporte de membrana celular, ok? São feitas as seguintes afirmações, né? Então, vamos lá. Na letra A, ele me diz que na difusão simples, né, enquanto a gente grifando, na difusão simples, pequenas moléculas passam através da bicamada fosfolipídica da membrana. Correto, né? A gente viu que a difusão simples, eu sempre frisei isso. A difusão simples, ela não necessita de ajuda, né? Ou seja, de outras moléculas. Ok? Moléculas. E quem passa na difusão simples são moléculas pequenas, certo? Então, elas só atravessam, né, através da bicamada fosfolipídica, ok? O 2, o transporte ativo secundário, ele requer a participação direta da molécula de ATP, né? Essa questão aqui, essa alternativa, essa afirmação está errada. Por quê, gente? O transporte ativo secundário, ele não requer a participação direta de ATP. Aqui ele tem a participação indireta de ATP, indireta. Como assim, né? Então, gente, quando eu tenho um transporte ativo primário, que é o que acontece com a bomba de sódio e potássio, por exemplo, ele quer a participação direta do ATP. Eu preciso do ATP ali diretamente para eu poder pegar, né, os 3 sódios de dentro da célula, colocar para o exterior e trazer os 3 potássios. E aí sim, é o transporte ativo primário, eu quero ali a participação direta do ATP. No secundário, ele já utiliza ali, é um transporte secundário, né? Como eu já estou dizendo, ele já está se utilizando do que gerou o transporte primário. O transporte primário, ele já gerou ali aquele potencial eletroquímico, utilizou diretamente o ATP. No secundário, que é quando eu vou trazer de volta, né? Por exemplo, dentro da célula está precisando já do sódio. Aí eu vou trazer ele novamente de volta. Aí o que acontece? É um transporte que a gente chama de secundário, então ali já vai outras moléculas junto, glicose, né? As outras moléculas que estão sendo, que está precisando lá dentro. Então, o que acontece? Eu não utilizo diretamente o ATP, né? Ela vai junto ali utilizando ali, reutilizando ali aquele gradiente que foi gerado no primeiro transporte. Então, eu utilizei o ATP, mas de forma indireta. Por isso que a afirmativa 2 está errada. Na afirmativa 3, ele diz, as proteínas carreadoras permitem a difusão tanto para dentro quanto para fora da célula. Ok, né? As proteínas carreadoras, elas funcionam como se fossem os canais, né? Aqui eu tenho a membrana, e aqui eu tenho uma proteína carreadora. Aí é o carreadora. Então, ela não tem aquela especificidade, é só quem está saindo ou só quem está entrando. Não, né? Ela permite a difusão tanto para dentro como para fora, mas aí vai depender da necessidade da célula, tá certo? Então, gente, a alternativa correta dessa forma é a letra C, certo? A alternativa 1 e 3 estão corretas. A próxima questão que eu trouxe é uma questão de 2013, tá certo? Pela banca Sebrasp, mas também é da Seduc, ok? Então, vamos lá. Nessa questão, ele diz, são elementos inorgânicos abundantes nos seres vivos, tá? Então, lembrando do começo da nossa aula, né? A gente viu aí que as células são compostas por substâncias orgânicas e inorgânicas, né? A gente viu mais ou menos a aproximação da questão de porcentagem ali da célula. Então, aqui nessa questão, ele está pedindo para a gente dizer quais são os elementos inorgânicos que são mais abundantes. Aí, aqui eu trago para vocês, na opção A, o hidrogênio, o fósforo e o flúor. Na opção B, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Na opção C, o fósforo, o carbono e o arsênio. A opção D, o manganês, o cobre e o zinco. E a opção D, o oxigênio, o carbono e o zinco.
Então, quando a gente está falando de elementos inorgânicos, a gente está falando de quê? De oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio e de carbono, certo? É o que a gente chama de, para não esquecer, de chum, né? Aqui eu tenho carbono, o H é o meu hidrogênio, o O, o meu oxigênio, e o N, o nitrogênio. Então, esses, gente, são os elementos inorgânicos mais abundantes nos seres vivos, como a questão pediu. Então, sempre lembrar da sigla CHON, né, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Dentre essas opções, a nossa resposta correta é a letra B, onde eu tenho o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Né? Então, só faltou ele citar também o carbono, para ficar a sigla completa, tá certo? Então, sempre lembrar, CHON, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São os elementos inorgânicos mais abundantes nos seres vivos. Aqui eu trouxe essa questão de 2016, gente. Também, né, da SEDUC, certo? Então, ela me trouxe aqui um texto, né, para a gente ler e depois a gente vê quais são as alternativas, a alternativa correta, certo? Então, vamos lá. Ler o texto rapidamente. A importância da água para o organismo humano, certo? A água é um componente essencial para todos os tecidos corpóreos, né? Constitui aí em torno de 60% do organismo humano e está praticamente em todas as funções necessárias à vida. Depois do oxigênio e da ausência da água, que mais o organismo sente a falta, daí é importante ser mantida uma boa hidratação corporal. Então, aqui ele quer dizer que a água compõe aí 60% do corpo humano, quer dizer também que a água e o oxigênio, né, são os elementos que o corpo mais sente falta e que é necessário a gente manter aí essa boa hidratação. Aí ele vem me falando sobre os benefícios da água, certo? A água desempenha um papel-chave na estrutura e função do sistema circulatório. A água atua como meio de transporte para nutrientes e todas as substâncias, e a água é essencial para o processo fisiológico e digestão, absorção e excreção. A água regula a temperatura corporal e a água age como lubrificante em diversos órgãos e articulações. E recomenda-se aí de 30 a 35 ml de água por quilo do peso corpóreo por dia. Trouxe aqui a fonte do texto, certo? E aí na questão ele pede: a água é uma substância inorgânica muito importante para os seres vivos, certo? A água é uma substância inorgânica, como a gente viu, muito importante para os seres vivos e pode variar de acordo com, certo? Então, o que é que ele quer aqui nessa questão? Ele trouxe ali os benefícios da água no texto, explicou para a gente que é muito importante, muito abundante. E aí ele quer saber que a quantidade de água vai variar no corpo humano de acordo com o quê? Com a atividade metabólica e espécie e idade, certo? Que é a nossa alternativa correta. Mas ele também trouxe a alternativa B, estrutura corporal, habitat e temperatura? Não, né? Espécie, habitat e idade, atividade metabólica, espécie e habitat, ou estrutura corporal, habitat e tipo de excreção. Então, assim, a água vai variar no corpo humano de acordo com a atividade metabólica, com espécie e com a idade, certo? A gente pode chamar de A, E, I, tá bom? Atividade metabólica, espécie e idade. São os três fatores que vai ajudar aí a variar a quantidade de água corporal presente nos seres humanos, certo? E os gabaritos. E obrigada, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula, o próximo tópico, que a gente vai ver de acordo com os editais.